Que o amor, a paz e a graça do Senhor esteja na tua vida, meu querido ouvinte, meu querido amigo e irmão em Cristo Jesus. Eu estou aqui mais uma vez gravando um vídeo e nesse dia eu estarei tirando a dúvida de um querido irmão, que é o irmão Fábio, né? Ele que mora aqui em Arapiraca, ele fez essa pergunta, olha só. Na verdade, a Bíblia condena ou não a bebida? Porque Davi bebia, Salomão com certeza, Noé também. No caso, o irmão Fábio está fazendo aqui uma pergunta se é pecado beber a bebida alcoólica, não é? Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, a Bíblia online, não é? Estou aqui com ela aberta em Jeremias, no capítulo 17. Nós vamos tirar essa dúvida do irmão. Aqui no capítulo 17 do livro do profeta Jeremias, irmão Fábio, está escrito assim, ó. Tem um texto que diz assim, ó. Aqui no versículo 5 diz: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne, em algumas Bíblias diz carne mortal, aqui fala carne, o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Em uma outra passagem aqui, deixa eu ver aqui em Provérbios, está escrito assim, ó, no versículo 1 do livro de Provérbios, né? Aqui, capítulo 20, versículo 1, está escrito assim, ó, do livro de Provérbios. O vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles erra, em algumas Bíblias diz assim, todo aquele que se deixa dominar, nunca será sábio. Então, com base nessas passagens bíblicas, irmão Fábio, eu sou sincero a dizer o seguinte, que a Bíblia tem passagens nela que ela não vai ser clara, dizendo assim, faça isso ou não faça aquilo. É a mesma questão da pergunta do irmão Fabinho, né? Fabinho de Lagoa da Canoa. Ele perguntou se fazer tatuagem era pecado, né? Qual foi o texto que eu li? Eu li a passagem onde o apóstolo Paulo diz que o corpo é templo do Espírito Santo. Então, nós temos que tirar por base o que está escrito na palavra, o sentido da palavra. É por isso que o Senhor Jesus, ele disse que a letra, ela mata, mas o Espírito vivifica. E com essa palavra do Senhor Jesus, ele quis dizer o seguinte, que se a gente for procurar na Bíblia uma passagem específica dizendo assim, ó, faça isso, não faça aquilo, então a gente vai acabar morrendo espiritualmente, porque a gente não vai encontrar muitas palavras na Bíblia aonde, de uma forma clara, ali, a gente vai entender o que ele está falando. Eu vou dar um exemplo aqui a você e a todos que estão me assistindo agora. A palavra trindade, ela não está na Bíblia. Mas não é porque a palavra trindade não está na Bíblia que eu não acredito na trindade. Eu acredito na trindade. Por quê? Porque apesar da palavra em si não estar na Bíblia, dizendo assim, ó, a trindade existe, não tem nenhum versículo dizendo assim, ó, a trindade existe. Mas eu acredito que a trindade existe. Por quê? Não é porque tem um versículo dizendo que a trindade existe. É porque lendo a Bíblia, eu entendo pelos textos que a trindade existe. Por exemplo, no batismo de Jesus, a gente vê o Senhor Jesus como filho sendo batizado nas águas, o Espírito Santo descendo como em forma de pomba, né, sobre ele, e o Pai do céu dizendo assim, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, lendo esse texto, eu entendo pelo Espírito que a trindade existe, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas de formas separadas, de formas distintas. É a mesma coisa nesse caso aqui da bebida. Por exemplo, não existe um texto assim, ó, beber é pecado, beber não é pecado. Não existe.
Mas existem versículos que, lendo, a gente percebe que se a gente se entregar à bebida, a gente vai estar confiando na carne. Por exemplo, aqui no versículo 1 mesmo de Provérbios, no capítulo 20, está escrito assim, ó: o vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles erra nunca será sábio. Em algumas passagens diz: todo aquele que se deixa dominar nunca será sábio. Aí a pessoa diz assim: pastor, mas o texto aqui está dizendo que é a pessoa que se deixa dominar pela bebida e não tem controle de si mesmo. Aí eu pergunto a você que está assistindo: quem tem controle de si mesmo? Porque aqui em Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, está escrito assim, ó: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Às vezes a pessoa lê um texto desse aqui e pensa que Deus está dizendo que maldito é o homem que confia no outro, né? Só que esse texto não está falando disso apenas, também disso, mas esse texto aqui ele aponta para a carne do ser humano. Ó, maldito o homem que confia no homem. E eu acredito, irmão Fábio, que a partir do momento que uma pessoa ela deixa a bebida entrar dentro de si, eu acredito que essa pessoa ela já está confiando em si mesma, ela está confiando que ela não vai se embriagar. E aí eu pergunto a você que está assistindo esse vídeo: você acredita que você vai tomar um gole, por exemplo, de cerveja ou de bebida mais forte e vai conseguir dominar-se sem tomar o segundo, sem tomar o terceiro, sem tomar o quarto? Aí é onde está, porque o texto diz, ó: maldito o homem que confia no homem. Ele está falando aqui daquela pessoa que se autoconfia, aquela pessoa que confia na sua própria carne. Pelo Espírito, irmão Fábio, eu entendo que a bebida ela é pecado não por si mesma, mas porque a partir do momento que eu coloco na boca uma bebida forte a ponto de acreditar que eu vou me dominar, de acreditar que aquela bebida não vai me dominar, ali eu já estou pecando, né? Eu já estou pecando. E é isso aí. Esse é o meu ponto de vista e respeito quem pensa diferente, né? Mas eu não acredito que uma pessoa vai colocar um gole de bebida forte na boca e vai ficar por aquilo mesmo. Eu não acredito. Eu acredito que a pessoa vai sim, uma hora ou outra, pode ser que no primeiro dia não, pode ser que no segundo dia não, mas uma hora ou outra ela vai tomar mais do que um gole, ela vai sim começar a se embriagar, ela vai sim deixar a carne dela dominar ela. Então tá aí respondido essa questão do irmão Fábio, né? Eu acredito que eu consegui responder. Deus abençoe você, irmãos. Fique na paz e até a próxima oportunidade, se o nosso Deus assim nos permitir.